Fala, engenheiros! No vídeo de hoje nós vamos falar como economizar na obra, tá? Então nós estamos falando sobre gestão. Quem não assistiu, assista os vídeos anteriores, tá? Porque vai ter uma noção geral. Agora, vamos falar hoje, ó, exatamente, né? Como a gente pode economizar algumas maneiras, né? Na hora que você já está fazendo o acompanhamento da obra, você vai ter que comprar os materiais. Como que a gente consegue atingir aí até, muitas vezes, chegar até 30%, né? Dependendo, claro, da obra, na economia. E como a gente pode fazer? Então vamos lá. Eu já falei para vocês que na gestão de obras é fundamental que a gente tenha parcerias. E essas parcerias, uma delas que é muito importante é justamente com o fornecedor. Os fornecedores de materiais de construção, eles têm que não só simplesmente vender o material para você, mas tem que estar te informando. Falar, ó, Júnior, ó, tem aqui materiais, por exemplo, que estão em promoção. Então, quando você vai fazer lá o seu projeto, a especificação de materiais, você já sabendo de antemão que tem alguns materiais na loja de boa qualidade, né, boa procedência, materiais que você muitas vezes já usou, que você já ouviu falar bem dele, que estão dentro, né, claro, da moda, né, também, aí eles estão em promoção e você fica sabendo através do seu fornecedor, que é um parceiro seu que te avisa, tá? Então você já utiliza naquele projeto e na execução, claro, você vai poder comprar aquele material, muitas vezes com preço bem menores do que aqueles preços, né, de outros materiais similares, tá? Uma outra coisa é, às vezes, você tem ponta de estoque. Às vezes você vai fazer alguns ambientes, tá? Principalmente, por exemplo, banheiros, ambientes pequenos. Muitas vezes a loja ela tem lá 50 metros quadrados de um determinado piso cerâmico. E aí pouca gente, né? A maioria dos projetos utilizam mais do que essa metragem. E a loja não consegue vender. Então você já sabendo que existe uma ponta de estoque, que é pequena, mas você consegue fazer, por exemplo, um lavabo de uma casa, especificando aquele material que muitas vezes nobre, que já foi caro, mas pelo fato dele estar em ponta de estoque, ou seja, com uma quantidade pequena dentro da loja, você consegue utilizar, especificar no seu projeto aquele material e comprar, fazer com que o seu cliente, né, ganhe com isso e você, se você fizer a preço fechado, como a gente falou, né, nos vídeos anteriores, você vai ganhar com isso comprando um material de excelente qualidade, mas que ele estava ali reservado para alguém que não precisasse de uma quantidade grande, ok? Então nós já falamos de 2 itens. A outra maneira, a terceira maneira, tá, é você ter vários fornecedores. Você não quer dizer que, ó, é muito importante isso, já teve alguém que me perguntou assim, se você tem parceiros, você tem um parceiro só fornecedor? Não, todo fornecedor sabe, na verdade, que ele precisa ser um grande parceiro seu para que você compre dele. Mas ele também sabe, tá, e precisa saber que você tem outros fornecedores, que se ele não fizer o trabalho bem feito de ter bons preços e está te indicando bons materiais, outros vão fazer isso. Então, nada mais normal do que você ter vários fornecedores. Então, a economia se passa por aí também. Não fique preso a um só fornecedor. Tenha vários fornecedores, vários parceiros, ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa é, muitas vezes, que é o oposto daquela situação que você vai comprar pouco material, é quando você percebe que você pode já adquirir numa loja de materiais de construção uma quantidade maior, porque sendo assim, mesmo numa concorrência, né, com os vários fornecedores, todos eles vão querer vender e vão te dar descontos. Vão fazer, porque eles já garantindo a venda, eles vão dar essa possibilidade de dar um preço melhor. Então, quando você compra em quantidades maiores, tá? A princípio é comum de você ter uma barganha, né? Uma condição melhor nessa compra, tá? Muitas vezes no preço menor e às vezes até num prazo maior de pagamento, ok? Então é muito importante também, tá? Esse quarto item que é a compra com quantidade, te faz economia. Outra coisa que a quinta maneira que a gente tem para economizar numa obra, tá? Que é importante não desperdiçar material. Que a gente vê muitas vezes no canteiro de obra situações onde o material vai-se embora. Por exemplo, se você não tem por exemplo, a areia não tiver um armazenamento correto, essa areia é lavada durante uma chuva, por exemplo, e leva o material. Por exemplo, também de você deixar esse material, por exemplo, tijolos, né, empilhado de uma forma incorreta, e isso faz com que também quebre muito o material. Então, o desperdício, de forma geral, né, o corte, por exemplo, um projeto bem feito, onde você faz a paginação do assentamento da cerâmica, fica muito mais fácil na hora da execução, porque já tem a paginação, já sabe.
Se você não tem, o pedreiro muitas vezes é ele que define essa paginação e às vezes acontece de ter um monte de recortes e isso faz com que também haja desperdício de material, tá? Então essa foi a quinta maneira. A sexta maneira é você ter os cuidados com o retrabalho, ou seja, ter bons projetos, ter um bom planejamento e na hora da execução que se faça de uma vez só. Porque tudo aquilo que você faz e depois muda, tá? Por algum motivo de que não viu direito como queria ficar, às vezes o cliente não enxergou direito, às vezes a utilização de um material inadequado, muitas vezes também uma mão de obra mal feita, aí você vai ter que refazer. Então o retrabalho, ele tem que ter um cuidado especial para que haja economia, porque isso infelizmente acontece muito naquelas obras que não tem acompanhamento. Então, o preço, né, muitas vezes o cliente acha que está levando vantagem de não estar pagando, né, investindo, né, num profissional para estar olhando isso e no fim está saindo dinheiro aí pelo ralo, né, no sentido aí, tendo esse retrabalho a todo momento e isso gera um custo muito grande. Por isso que eu falo que essas são maneiras que você economiza até 30% na sua obra, tá? E a sétima maneira que eu estou colocando aqui também em relação ao armazenamento de material. Tem alguns materiais, tipo cimento, que precisa ter um material adequado, ok? Senão você perde sacos e sacos de cimento. Como no caso da areia também, né, que além, né, da gente ter o desperdício do material na utilização dele, a gente corre o risco também no armazenamento, a gente ter, por exemplo, perdas de areia, por exemplo. Então, é muito importante o armazenamento para que não ocorra também aumento no custo da sua obra, ok? Todo tipo de material, ele tem que estar ali, por exemplo, muitas vezes formas, às vezes eu vejo formas no tempo, tá? Na hora de utilizar, aquelas formas vão estar todas encurvadas, né, com problemas, ou seja, armazenamento do material de forma incorreta. Geram custos, muitas dessas formas vão ter que ser recompradas, vão ter gastos dobrados devido ao mau armazenamento. Então, vocês viram 7 maneiras que a gente colocou aqui hoje, tá? Numa gestão de obra para que você observe e evite, né, que esse custo aumente mais devido a essas falhas, ok? Se você gostou, faça seu comentário. Se você assistiu até agora, compartilhe e dê o seu joinha. Até o próximo vídeo.